É ele ou eu? Um falastrão. Intimidava pelo tamanho, pela força física e pela truculência. E tirou esse homem de dentro do trator, de dentro da terra dele. E o inconsciente dele trouxe o quê? Vagabundo, corno, filho da puta, eu vou te matar. E ele dispunha do quê? E a doutrina, os doutrinadores dizem, se ele pegasse aquele trator e passasse por cima dele, era o meio que ele dispunha. O uso moderado dos meios necessários é o meio que você tem na mão. Uma região rural que a polícia militar, quando acionada no 190, leva 40 minutos para chegar. E é isso que o doutor Daledoni diz quando era exigível outra conduta daquelas pessoas, naquela comunidade, naquelas circunstâncias, andarem desarmadas? Não. De um lado, um jovem de 30 anos que perde a vida de uma forma trágica, horrenda. De outro lado, um pai de família que derrama sangue, é arrastado ao cárcere e hoje tem o seu destino e o destino de toda a sua família nas mãos de vossas excelências. E isso é o que o nosso grande contrato social, aquele contrato social em que nós estamos inseridos, diz. O Estado, através desta composição do Tribunal do Júri, terá que decidir. E decidir e julgar o semelhante não é coisa fácil de ser feita. Muito menos que se faça todos os dias. Mas nós temos o justo juízo. Estamos a decidir na nossa vida a todo tempo se eu vou chamar a atenção do meu filho, se eu vou reivindicar algo para o meu patrão, se eu vou começar a fazer um regime, se eu vou começar a fazer exercício. Nós vivemos de julgamentos e é essa experiência de vida que empresta a vossas excelências, nessa forma colegiada, compondo um tribunal popular, a divina missão de julgar o semelhante. Se julgar pela imagem, prisão perpétua. Se julgar pela dor dessa família enlutada, com todo respeito, pena capital. Entretanto, não se julga pelo resultado final, mas todas as causas e concausas que fizeram com que essa desgraça viesse a acontecer. Desde que o mundo é mundo, a forma mais acertada de justiça nos crimes de sangue é o conselho popular, é o conselho de sentença, é o colegiado. As decisões mais acertadas. Não há juiz de direito técnico estudado que tome uma decisão mais acertada do que o povo. O que levou esse homem a acionar a tecla do gatilho daquela calibre 12 por 2 vezes? Porque técnica e pericialmente está comprovado 2 acionamentos no gatilho e várias lesões. Percebam a ausência de motivo dos acusadores, tanto os acusadores públicos, os dignos promotores, quanto os acusadores privados, os dignos advogados contratados pela família. Eles não conseguem definir um motivo. É motivo fútil? Levantou a hipótese o promotor de justiça que denunciou, dizendo que o motivo era fútil, era qualificado pelo motivo fútil, a desproporção entre a ação e o resultado. E se investigou naquelas primeiras audiências e o Tribunal de Justiça disse que o motivo não é fútil. O doutor promotor inova dizendo que o motivo era a disputa de terra. Não tem nada nos autos, nada no inquérito,
nada que diga que existia uma disputa de terra, não disputavam absolutamente 1 centímetro daquela terra. A vítima tinha as terras da esposa, o acusado tinha as suas terras e exploravam as suas terras naquilo que podiam fazê-lo. Esse motivo não existe. Aventura-se aí os advogados privados, os acusadores privados. Ganância, inveja e maldade. Percebam a dissonância. Inveja do quê? Inveja dos 85 mil que ele devia na cooperativa? Inveja da coleção de processos cíveis, cobrando execuções, etc., que nós trouxemos aos autos? Ganância do quê? Se ele propôs para comprar a terra de Ana, e Ana disse não, e isso foi respeitado, e ela, com aquela faixa de 10 hectares, explorava a terra como bem quis. Maldade? Aos 52 anos, um homem que passou por toda a vida, um homem rústico, um colono, com pouco estudo, mas com muito trabalho. Com pouco estudo, mas de mãos calejadas. Mas não registrando nenhum boletim de ocorrência. Um homem simples, um homem honrado, um homem digno, que fez da sua vida bondade, que por onde quer que passou só fez amigos porque não se levantou uma pessoa para chegar e falar: esse homem é um bêbado, esse homem é um vagabundo, esse homem é um facínora, esse homem frequenta prostíbulo, esse homem deve na praça, esse homem ameaça as pessoas. Não. E suas excelências têm que levar em consideração isso. O Vanderlei era o pior homem do mundo? É lógico que também não era. Um trabalhador, um pai, um esposo, e que, desgraçadamente, traçou as coordenadas da sua própria vitimização. Isso está claro nos autos. E essa necessidade de se encontrar um motivo, e esse motivo não existir, mostra o que realmente motivou essa desgraça. E o que motivou essa desgraça foi o quê? Dr. Brandão, dentro da sua experiência de vida, um homem de cabelos brancos, um homem que tem uma experiência de vida, ele chegou à mesma conclusão que eu. Esses homens estavam há dias, um plantando, outro colhendo, e suas excelências sabem, porque nós estamos num estado eminentemente agrícola e numa região que alimenta o Brasil e o mundo. E o que desencadeou essa desgraça? No momento em que ele estava com o caminhão, um caminhão cargo, com 24 toneladas, e ele passa por aquela curva de nível, e o caminhão acaba registrando um incidente mecânico. É isso que tem nos autos. E esse homem, então, tomado pela ira, sai de dentro do carro e insulta verbalmente um outro homem. E esses insultos verbais encontram nesse homem que por onde quer que passou só fez amigos, esse homem, pai, esse homem que só fez trabalhar na vida, esse homem que nunca conheceu um litoral, um homem que trabalhou de sol a sol durante 52 anos da sua vida, insultado como um vagabundo, um filho da puta, um corno. Esse homem que tem a 4ª série, esse homem que é do campo, esse homem que reage de acordo com o meio social que ele vive, com a realidade que ele vive,
Eu travei com o doutor Brandão algumas questões, mas eu não reagiria dessa maneira. Eu tenho uma maneira de encarar a vida. Mas nós não somos robôs. Às vezes o que pode me ofender profundamente pode ser uma besteira para a jurada Jaqueline. Fala, Daledone, para com isso. O que é isso? Mas aquilo que não me ofende pode muito pegar o jurado celeste e falar, peraí, cara, isso aqui não. Eu não sou corno. A minha mãe não é puta. E eu não sou vagabundo. E o que eu quero dizer com isso? Jurado Irani, eu quero justificar? Impossível justificar. Mas justiça não é coisa fácil de ser feita. Justiça é ruptura. É fácil ser bom, difícil é ser justo. E nós temos que mergulhar na alma de ofensor e ofendido para tentar, na justa medida, dar a cada um o que é seu. E justiça é dar a cada um o que é seu. É injustificável. Entretanto, o que gerou nesse homem foi a violenta emoção. E o que nós chamamos a doutrina, esses livros que nós lemos para nos apoiar, a teoria do medo. Rios de tinta e rios de sangue foram derramados para se chegar a teorias que pudessem minimamente entender o que acontecia. E nós temos um Código Penal dizendo, no artigo 25, que entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele uma injusta agressão, atual ou iminente, é direito seu ou de outrem. Ele entendeu naquele momento o quê? Porque é impossível imaginar, não é lógico nós acreditarmos que um homem de 52 anos, com uma vida ilibada, um homem que não saía do sítio dele, um homem que criava a mulher, criava o filho, trabalhava com o gado dele, explorava a piscicultura, plantava, não tinha empregado, que ele vire um psicopata. Que ele queira acabar com a vida dele, que para ele é tudo. Aqueles 40 alqueires, as 60 cabeças de gado, aquele pequeno açude, a mulher dele, o filho dele, tudo, é a riqueza dele. Ele ia jogar no lixo? Por inveja, inveja do quê? O Vanderlei estava começando a vida dele. Inveja do quê? Maldade. Maldade o sujeito espera na estrada, faz uma emboscada. Isso é maldade. Ganância, ganância do quê? Ele quis comprar a terra da Ana, disse, não, está tudo certo. Nós tivemos aqui um testemunho firme e veraz de Janete, como irmã mais velha. E Janete não pende nem para um lado e nem para o outro. Ela está naquela condição que eu elevo aqui ao raciocínio de vossas excelências, daquela coisa difícil que é fazer justiça. Porque a primeira pessoa que recebeu o telefonema foi a Janete, a irmã mais nova, buscando abrigo e socorro, num desespero. Foi para a irmã mais velha. E a Janete corajosamente vem aqui e diz o quê? O que aconteceu foi isso, isso, isso. Uma sucessão de acontecimentos foram fazendo com que, em determinado momento, este copo transbordasse. Por isso a leitura daquela doutrina, dizendo que algumas vítimas modelam os seus agressores. Ele estava dentro do trator. Ele começa a ser insultado.
Vanderlei, um homem de 30 anos, 1,85 m, corpulento, estava no estado de ânimo completamente alterado. Insulta esse homem que há 3 dias e 3 noites estava plantando, porque ia chover e ia arruinar a sua lavoura. E esses insultos para esse colono, de pouco estudo, mas de muita honorabilidade, fazem com que ele se coloque naquela encruzilhada da vida. Fuga ou luta? A minha vida em risco. Sabia que Vanderlei andava armado porque os colonos ali andam armados. Se você está em perigo. Alexia está respondendo. São os sinais. O estado de necessidade. O mundo ideal está muito longe do que a gente vive todos os dias. Nós acordamos errando, dormimos acertando, e a vida é essa. Mas nós não podemos pegar uma foto e falar, olha que coisa horroroso, aquilo é trágico. Mas nós temos que mergulhar na alma desse homem e descobrir o que desencadeou. Porque mais do que olhar a chuva, o importante é explicar como essa nuvem se formou. E dentro do processo essa nuvem veio se formando. E o motivo é um só, é a violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. Não tem ganância, não tem inveja, não tem maldade, não tem motivo fútil, e muito menos disputa numa divisão de terra. Não há nada nos autos. Ah, mas foram 3 disparos. Não foram 3 disparos. O corpo do Vanderlei fala. Não foi um tiro nas costas. Ou melhor, não foi um tiro pelas costas, mas foi um tiro nas costas. Porque o orifício de entrada daqueles 9 projéteis que saíram pela boca do cano da calibre 12 indicam que eles incidem na pele de forma, como a gente chama, elíptica, de lado, nitidamente, quando 2 homens se enfrentam e percebendo que ocorrerá o disparo, ele vira. E um segundo disparo, em ato reflexo, que faz com que se pareçam mais lesões, porque o cartucho de calibre 12 tem uma bucha, que é uma peça plástica. E não são 2 buchas, como o Dr. Brandão colocou. E aí faz parecer que foram mais 2 disparos. E daí se tenta dizer que Vanderlei era um anjo, criou asas. E ele, o demônio, em carne e osso. Justiça é ruptura. Justiça é coragem. Porque na mesma medida em que uma decisão vem a acolher a dor, porque tem dor aqui e tem dor aqui. Acolher a dor da vítima vai deixar desassossegada a dor das pessoas que vão perder o seu pai, o seu irmão, o seu esposo. Quem é que cruzou o caminho de quem, senhores do júri? Ele estava na zona bebendo e dando uma de valente? Ele estava pegando uma cerca e derrubando para tomar a divisa do outro? E lógico que não, estava dentro do trator. E o Vanderlei, ensandecido, porque tinha um defeito mecânico no caminhão, isso comprovado pelo próprio advogado dele, faz com que esta ira seja voltada para esse homem que estava lá dentro da terra dele, trabalhando, plantando. E existiam desentendimentos anteriores. Isso é verdade. E o desentendimento anterior foi o quê? A defesa faz prova, não é que a defesa vai tentar alegar ou a defesa vai tentar fazer crer.
Nós fizemos prova disso porque trouxemos em plenário para que ao vivo e a cores, na frente de vossas excelências, dissesse o que aconteceu. Há um desentendimento em 2018. Eles viviam muito bem. Inclusive, Vanderlei e Ana deram aquilo que de mais precioso para que ele apadrinhasse, que é o menino. Em 2018, um negócio feito, e o Vanderlei não cumpriu. E negócio no fio do bigode. Negócio de colono honrado. Eu faço a cobertura da tua roça, eu faço todo o manejo que você não tem, e quando tiver aveia, o meu gado vai lá. E o Vanderlei disse para ele, vá às favas. E houve uma ruptura, foi isso que aconteceu. E esse homem se entregou. Esse homem entregou a sua arma. Esse homem falou na polícia, esse homem falou em juízo, e esse homem falou aqui perante a comunidade dele. Poderia muito bem, porque condições tem de cair no mundo, nunca mais ninguém achar. Poderia tranquilamente ter feito isso, não o fez. E por quê? Porque é um homem temente a Deus e um homem que sabe que agiu de maneira legítima. Ele teve medo de morrer. Ele reagiu dentro do sítio dele, com os insultos que fizeram com que a sua psique se voltasse contra aquela agressão. E não é papo de advogado, vou mostrar na doutrina, suas excelências, que não só a lei, mas como todos os maiores pensadores do direito dizem, que uma agressão verbal é injusto. Nós temos que partir da análise do quê? Quem cruzou o caminho de quem e quem cometeu o ato injusto. E as consequências que foram se desenrolando a partir disso. Esse é o fato. Porque justiça não é coisa fácil de ser feita. Justiça é ruptura. As reações humanas para preservação, para autopreservação, em uma fração de micro de segundo a coisa está feita. Ou suas excelências imaginam que ele programou. E ainda a acusação sustenta que ele foi pego de surpresa. De surpresa? Corno. Filho da puta. Vagabundo. Olho no olho. Ah, doutor, mas eu não acredito. O senhor é um advogado, né? Eu sempre escuto isso. Você não acredita até o dia que o Estado bate na tua porta e diz, vem cá. O quê? Creque. Aquele advogado que a gente critica na rede social, que a gente duvida, vira o melhor e o mais desejado homem do mundo. Eu quero ser defendido. Eu reagi. E é essa avaliação que nós temos que fazer. Agiu em legítima defesa. Mas ele possuía uma arma de fogo. Sim, possuía uma arma de fogo. Uma não, duas. Porque quando ele está na madrugada, com o trator dele, fazendo plantio, se chegarem lá para levar a máquina dele, ele vai ter que se defender. Ele vai ter que se defender. Nós temos polícia, nós temos a honrada polícia militar. Mas esses homens não podem estar ao mesmo tempo em todos os cantos. Vieram aqui tentar justificar o injustificável, tentar tampar o sol com a peneira, dizendo que aquilo não era rota de contrabandista, de traficante, de bandido. Pera lá. Não preciso nem sustentar isso a vossas excelências, porque vossas excelências sabem exatamente a localidade e sabem que isso ocorre. Chama-se estado de necessidade. Inexigibilidade de conduta adversa. Doutor, mas o senhor pode legalizar a arma? Eu entendo, o doutor promotor de justiça, não faço, mas ele recebe o porte funcional, e tem que ter o porte funcional mesmo. Não estou falando uma crítica. Vossa Excelência tem que ter o porte funcional. E o agricultor vai pedir um porte e vai ganhar sabe quando? Nunca, sob hipótese nenhuma. E aí ele vai ter que fazer o quê?
Ele vai ficar à mercê, porque pode, isso é ilegal. Isso chama-se estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa. Ele tinha aquela arma com numeração íntegra e a outra documentada, só que ele não revalidou. Essa política que nós vivemos hoje de desarmamento faz com que todas as pessoas fiquem desguarnecidas da sua autodefesa e pouco importa se assaltantes, saqueadores entrem numa propriedade rural como aquela e amarrem esse homem, estuprem a sua mulher e levem tudo o que ele tem. Tinha gado, tinha os implementos agrícolas, tinha o agrotóxico, tudo isso custa. Isso chama-se estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa. Se procurou aos 4 cantos de toda a região um deslize desse homem. Não se encontrou. Tanto é que a defesa foi pontual, se levantando com veemência, quando os meus colegas acusadores tentavam levantar essas questões. Espera aí. Uma coisa é acusar, outra é maldizer. A maledicência é indefensável. Mas eu digo que o motivo foi a violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. E quem cometeu esse injusto, desgraçadamente, foi Vanderlei. Ele desgraçou a vida dele, a vida da Ana, a vida do pequeno Miguel. Ele desgraçou a vida do acusado, a vida da Jussara, sua esposa, a vida do Vinícius, a vida de todos. Com esse ato impensado, às vezes empolgado pelos folguedos da juventude, numa fase de aquisição da vida, registrava vários, tanto é que se fala aqui, eu não estou querendo colocar aqui, revitimizar, nunca, sob hipótese nenhuma, mas estava num começo de vida, estava ali, fez algumas contas, não pôde pagar, alguns credores aí, a chamá-lo de nó cego. Daí tenta se colocar asas num homem. Não, ele não andava armado. Claro que andava. Mas é claro que andava. Deram o telefone e tiraram o chip por quê? Devia ter conversa ali. Tem uma prova testemunhal do cara falando que ele estava vendendo uma 9mm. E isso tinha no subconsciente do José Carlos. Eu sei que o cara anda armado. Eu sei que ele está vindo para cima de mim. E eu lanço mão do meio que eu tinha. Ele tinha uma calibre 12. Se ele tivesse uma faca, seria com a faca. Se ele tivesse um facão, seria com o facão. Se ele tivesse o trator para passar por cima, seria. Isso não tira dele o direito de se defender. Isso não tira dele o direito de se autopreservar. A legítima defesa é muito mais sentida do que estudada, senhores do júri. O homem, quando acuado, quando maltratado, ele investe contra o seu agressor. É o instinto de sobrevivência prevalecendo. É fuga ou luta. Me deu um branco. E dentro dessa rusticidade desse homem, ele consegue explicar o que rios de tinta já se derramaram para tentar explicar o que é uma violenta emoção, o que é o instinto de sobrevivência, senhores do júri. O doutor Renan, ele vai pontuar as incoerências desse processo, as incoerências das versões prestadas. E eu não estou aqui contra a Ana, mas quando se fala a verdade, pode-se falar a verdade 1 milhão de vezes, ela sempre é a verdade. E a Ana não consegue fazer parar em pé o que ela disse. E o exame de necropsia mostra que esse homem não levou um tiro nas costas, que esse homem estava de frente, porque o exame de local mostra um homem de costas para o chão. Por quê? Porque se ele leva um tiro de 12 nas costas, ele cairia do quê? De cara no chão. E não ficaria de barriga para cima. Ele estava em posição de combate, de ataque físico, porque os insultos e as agressões verbais precederam essa maneira. Nós não tínhamos só
Miguel, Ana e Luiz. Nós tínhamos o corpo de Vanderlei, temos o corpo de Vanderlei falando, dizendo: eu estava a enfrentar um homem com uma calibre 12. E quem é que se coloca na frente de uma calibre 12? É que, no mínimo, pode-se imaginar que ele esteja armado. Ou, no mínimo, esteja na disposição de tomar aquele armamento e enfrentar. E era essa a posição dos combatentes naquele momento. Sempre ressaltando que foi dentro da propriedade dele. Um homem que há 3 dias e 3 noites estava plantando. O legislador previu e prevê que o homem, quando está tomado pela emoção, como ele disse na sua rusticidade, me deu um branco. Isso é violenta emoção. Nós somos sequestrados em nossos sentimentos. Quando viu, aconteceu. Que homem e que mulher nunca teve esse rapto emocional? Quem nunca ficou numa condição dessa? De reagir. Então, é a elevação de raciocínio e inteligência que eu clamo a vossas excelências que estão usurpando uma das funções de Deus na terra, que é julgar um semelhante, que ouçam a defesa. E que julguem de acordo com a justiça, com o senso de justiça. Uma estrada que 5 vizinhos compartilhavam, 5 famílias que ali plantavam e usavam o mesmo caminho. Quanto tempo eu ocupei? Sempre com as mesmas curvas de nível, que no decorrer do processo foram tentando justificar que o motivo dele ter desembarcado naquele dia, 30 de setembro de 2021, seria a estrada, seria a obstrução de José Carlos. Quando, na verdade, todas as testemunhas, num só tom, que ali residiam, afirmavam: a estrada sempre foi assim. O José Carlos nunca obstruiu a nossa passagem. Nós temos aqui o Clóvis, que morava ali na região, que plantava ali na região e que, obviamente, foi perguntado: o senhor tinha algum atrito com o José Carlos? O José Carlos é uma pessoa que incomodava? O José Carlos obstruía essa estrada? E ele respondeu na frente do doutor juiz: o José Carlos impediu o senhor de passar? O senhor teve algum atrito com o José Carlos? Não. Um outro vizinho foi ouvido no processo, que plantava ali na região. Muito se falou da família Calgaro. E foi perguntado: o José Carlos era esse louco? Era ele esse obstrutor? Era esse acelerado? Era esse que ameaçava as pessoas? E na frente do juiz ele também respondeu: não. Vossas Excelências podem acompanhar. Alguma vez o senhor José Carlos trancou essa estrada, fez alguma coisa para impedir a passagem de alguma das pessoas que por ali transitavam? Não, por nós nunca aconteceu e também nunca vi ninguém se queixar que trancou a estrada ali, porque nem pode, né? Não é? E por que esse fato é trazido aos autos? Para justificar o injustificável. Para justificar o porquê que o Vanderlei desembarcou naquele dia 30 de setembro e foi bater boca e foi tirar satisfação, quando na verdade a estrada sempre foi assim. O Google nos mostra, os vizinhos nos contam. Ah, doutor Renan, mas a curva de nível estava um pouco mais alta naquele dia. Também não é verdade. Os vizinhos que passam ali, que plantam ali, que frequentam ali, foram ouvidos e foram perguntados sobre a curva de nível. Ela estava mais alta? Ele estava obstruindo? Ele estava prejudicando? E o Calgaro responde: sempre foi desse jeito. Tinha esse morumbo onde o Vanderlei morreu em cima? Sim, tinha. Sempre teve, né? Isso aí, todo o tempo que nós plantamos lá, sempre teve essa passagem. Sempre foi assim, sempre foi daquele jeito. E até hoje é desse jeito.
Nós vimos um vídeo aqui trazido, que Vossas Excelências já acompanharam, de 2025. Ou seja, passaram-se 4 anos dos fatos e continua da mesma forma. O Clóvis, da mesma forma, vem em juízo e diz: a curva de nível sempre existiu. Passou por lá, essa curva de nível ali onde aconteceu os fatos, ela já existia? Essa curva eu faz mais de 10 anos que presta serviço na região. Sempre existiu. Sempre existiu. E por que eles dizem que ela estava maior, que ele estava obstruindo? Justamente para justificar o injustificável, para justificar o ato injusto do Vanderlei de ter desembarcado daquele caminhão e ter ido bater boca, ter ido discutir. Porque se ele não tivesse parado, se ele não tivesse desembarcado daquele caminhão, nós não estaríamos aqui hoje. Ele já tinha passado 4 vezes ali no local, as curvas sempre existiram, está ali no mapa, nós já vimos. Ah, doutor Renan, e a arma de fogo? Isso é o mais grave, excelências, porque todos andavam armados. Tem prova testemunhal nesse sentido. A própria Ana Maria diz: isso vinha de pai para filho. O meu pai tinha arma. O registro daquela 22 estava antes no nome do Adão e depois passou de pai para filho. Isso é testemunhado nos autos. Uma região rural que a polícia militar, quando acionada no 190, leva 40 minutos para chegar. E é isso que o doutor Daledoni diz quando era exigível outra conduta daquelas pessoas, naquela comunidade, naquelas circunstâncias, andarem desarmadas? Não. Todo mundo sabia que todo mundo tinha arma de fogo, é normal, é natural. E isso é testemunhado dentro do processo. Mas eles escondem. Não é conveniente dizer, sabe por quê? Porque eu não posso alegar surpresa se eu vou desembarcar, discutir e bater boca com alguém que eu sei que anda armado. Eu não posso alegar surpresa quando eu vou xingar de corno e vagabundo alguém que eu sei que anda armado. Então eu tenho que tirar a arma, eu tenho que desarmar as pessoas. A curva de nível, ela tem que aumentar. A pedra tem que obstruir, porque eu preciso justificar o injustificável. Mas aqui tem prova testemunhal dentro dos autos, em juízo, dizendo sempre andaram armados. A Ana sempre... O José Carlos sempre andou armado. Sim, ele sempre tinha arma no sítio, né? Sempre quando eu recordo, meu pai também, quando nós morávamos no sítio, sempre tinha arma também, e sempre quando eu ia fazer o plantio, ele levava arma. E o Vanderlei também sempre andava armado. Tanto é que estava oferecendo arma para o Eduardo, nós vamos ver. Tanto é que tem fotografias de armas no telefone. Tanto é que tem fotografias de munições de arma de fogo no telefone. E isso é natural. Todo mundo era desse jeito, é a realidade ali daquela localidade. O militar, que eles desistiram, não quiseram ouvir. E por que eles desistiram, doutor Renan? Justamente porque o militar é a primeira pessoa que chegou no local e ele ouviu da boca da Ana Maria, dizendo que o Vanderlei desembarcou para tirar satisfação, desembarcou para provocar. Ele não foi lá para olhar o caminhão. E o militar, ali, homens de farda que chegaram lá depois de 40 minutos, ouviu esse relato da boca da Ana Maria. Uma pessoa com fé pública, que não tem lado, que não tem vez. E que foi perguntado também sobre a periculosidade ali do local. E esse polícia, num só tom, diz o seguinte: é uma região conturbada, é uma região de assalto. Nós temos um áudio do Adolar no dia, que eles não quiseram que eu exibisse, que diz o quê? Estão assaltando a área, estão roubando as fazendas, e vem dizer que é tranquilo, que é sossegado. Por quê? Porque não pode ter arma de fogo, lembram? Senão eu não posso alegar surpresa. Porque eu não posso discutir com alguém que eu sei que está armado. Eu não posso discutir com alguém que eu estou vendo que está com um armamento na cintura e eu chegar e dizer: corno, vagabundo. Eu estou vendo a arma. Eu não posso ser surpreendido se ele revidar com um tiro na minha cara. O Josi Walter, ele diz o seguinte: ali é a área conturbada. Acompanhem, excelências.
senhor sabe se é comum existir assaltos a bombeiros ali na região, algo assim? Muito comum. Então, bandidos, assaltantes frequentam ali, né, essas áreas rurais ali, como rota. E vem dizer o doutor que é do lado esquerdo e não do lado direito. Pelo amor de Deus, isso aqui não é um jogo de perde e ganha. Nós estamos aqui demonstrando a prova dos autos. Nós não desistimos de pessoas que estavam ali no local. Que medo é esse? De trazer esse policial no plenário para prestar depoimento? Só porque ele ia dizer que teve discussão? Que ali era um local perigoso? Que as pessoas andavam armadas? Que tinham assalto? Mas daí desiste. Esse, tirar do processo. Vamos ficar só com o que ele já falou. Mas mesmo o que ele disse, eles também não trazem ao processo. E o que nós temos, Excelência? Nós temos um relacionamento de Vanderlei com Ana, começando em 2012. O fato só foi em 2021. Se fosse por ganância, se fosse por dinheiro, se fosse por ciúmes, se fosse por terra, por que demorou tanto tempo? Por quê? Que o Miguel, filho do Vanderlei e da Ana Maria, teve como seus padrinhos o José Carlos e a Jussara. Famílias que se davam bem, famílias que tinham o mesmo propósito, famílias que viviam da terra e que se desentenderam em 2018. Tem prova no plenário, nós produzimos essa prova. E por que se desentenderam? O Vanderlei passou a perna na veia, rompeu, saiu, cada um foi para um lado. Combinaram uma coisa e não cumpriram. A palavra fez curva. Pessoas da roça, que viviam da mesma terra, se distanciaram. Mas isso foi em 2018. O fato é só 2021. Será que foi por causa de terra? Será que foi por ganância? Ia esperar 3 anos? É lógico que não. O motivo nunca foi esse. Por que o fato ocorreu? É a pergunta que Vossas Excelências têm que responder ao final do julgamento. Por que o fato ocorreu? Se ele tivesse desembarcado do caminhão, o fato teria acontecido. Se ele não tivesse xingado o José Carlos de corno, de vagabundo, o fato teria acontecido? É claro que não. E esse motivo, ele é importante para o julgamento. É a balança. Quando nós lembramos do direito, a primeira imagem que vem na cabeça, quando lembramos da advocacia, quando Vossas Excelências passam com seus carros na frente dos escritórios, é a balança. É o equilíbrio. Nem mais para eles, nem menos para a defesa. É o justo, é a justa medida. É julgais como gostariam de um dia, se Deus o livre, sentarem no banco dos réus, fossem julgados. Por que o fato aconteceu? Nós temos famílias que plantavam ali, 2018, mesmo depois da confusão da aveia, a plantação era diferente, Cada um plantava de um jeito, cada um tinha sua lavoura, cada um tinha sua forma de pensar, e ninguém matou ninguém, ninguém atirou em ninguém. Só se afastaram. Começaram os xingamentos, começaram os desentendimentos. E isso numa comunidade pequena, que nós não estamos falando aqui de Matelândia, nós não estamos falando de Céu Azul, nós estamos falando lá daquele distrito, onde todo mundo planta junto, onde todo mundo passa pela mesma estrada e onde todo mundo se conversa, se comunica. Olhem o que diz essa pessoa, o Reginaldo. Olha o que o Vanderlei falava por ali. Vim prestar serviço pro Vanderlei pouco antes do acontecido. E ele até relatou, ficou falando para mim que uma hora, ameaçando, falando que uma hora eu vou dar um tiro nesse alemão, falava assim para mim, falava várias vezes, não foi nenhuma nem 2 vezes. Quem é alemão? O Carlos, no caso.
o Vanderlei falava para cima e para baixo: eu vou pegar o José Carlos, eu vou dar um tiro no José Carlos, eu tenho pistola, eu tenho 9mm. Olha o Eduardo, o que falou, que estava na padaria e o outro estava vendendo arma de fogo, pistola 9mm. E ele diz mais, que ele falava para cima e para baixo: esse ano vai eu ou ele? Ou fica vivo um ou outro. Isso é o que saía da boca do Vanderlei, numa cidade pequena, que chegava no ouvido dele. E daí o comentário na cidade falava que ou era o Carlos ou era o Vanderlei que esse ano ia morrer. E daí eu tava lá no cabeleireiro esperando, chegou um cara e tinha falado pra ele: ou vai esse ano vai eu ou vai o Carlos. Isso era o que o Vanderlei espalhava na cidade. E não é uma pessoa que fala, são várias. Esse mesmo Eduardo recebeu proposta de venda de arma de fogo. Daí nós pegou e sentou lá numa panificadora e o Vanderlei tinha me falado que você não queria comprar uma arma. Que arma que ele lhe ofereceu, o senhor chegou a questionar? Era uma pistola 9mm. Tinha arma sim, depois o celular dele comprovou. Nós temos fotografias de estojos de pistola no celular, encontrado no telefone, com arquivo hash, que é a identidade encontrada dentro daquele telefone, nessa pasta Thumb, que é uma pasta de miniaturas para salvar no Cellebrite. Nós temos pistolas encontradas no celular do Vanderlei, que comprovam o quê? Aquilo que as testemunhas já estavam contando, porque elas não tiveram acesso ao telefone. O telefone foi apreendido e foi enviado lá para a perícia. E a perícia retorna para esse processo e fica em segredo para os profissionais. Então a prova material, o telefone dele, mesmo com o cartão de memória subtraído, porque alguém tirou, demonstra o quê? O que a voz das ruas contava. Era eu ou ele, um sujeito que andava armado. E tudo bem, a região permitia. As pessoas ali andavam desse jeito. E nós vamos à data dos fatos. Passou 2018, passou 2019, passou 2020, chegou 2021. Esse homem com 52 anos, sem nunca ter pisado numa delegacia de polícia. Vanderlei com 38 anos, 1,80 m mais forte. Os dois saem de casa naquele dia. Esse sujeito sai de casa naquela manhã com uma calibre 12, filmada pelo DVR da residência. Assim como ele fazia todos os dias quando ia para a lavoura. Se esse homem tivesse planejado, orquestrado, surpreendido, ia sair ali de casa, filmado, armado, botar a arma no trator, retornar, pegar outra arma, levar para a lavoura. Essa é a maior prova de que ele não queria esse resultado, que ele jamais saiu de casa para assassinar Vanderlei. Ora, doutor Renan, se ele não saiu de casa aquele dia com um objetivo certo e definido, eu vou matar o Vanderlei. Vossas Excelências julgaram segunda-feira aqui o sujeito que, com uma arma escondida, deu uma facada dentro de uma empresa. Isso é surpresa! Isso é impossibilitar a defesa! E não ficar bradando a rua dizendo: eu vou te pegar, eu tenho arma, quer comprar minha 9mm? E daí, na data do fato, eu visualizar a pessoa que eu tenho briga, que eu não gosto, que eu tenho confusão, desembarcar do trator e xingar, vendo ele armado. Agora nós começamos a entender por que o fato aconteceu. Porque José Carlos saiu de casa naquele dia para fazer isso aqui, ó, para plantar. Ele ia de um lado para o outro aqui com o seu trator,
arando e plantando a terra. Já estava 3 dias fazendo isso. Ora, o Vanderlei, ele também não começou a colher naquele dia. É impossível você colher 10 alqueires numa manhã e numa tarde. Ele começou em dias anteriores e também nada aconteceu. E se ele começou em dias anteriores, ele passou pelaquela estrada também em dias anteriores. E ele não parou para reclamar. Ele não desceu para bater boca. E nesse dia, jurados e juradas, ele passou várias vezes pelo local. A própria Ana Maria nos contou. O Vanderlei sai de Seu Azul e passa pela manhã onde? Na frente da propriedade, com o trator. Vem até aqui. Nada acontece. Nenhum xingamento, nenhum grito, nenhuma ameaça. Sabem por quê? Porque ele não foi invadir o espaço que não era dele. Ele não foi ali afrontar o sujeito, chamar ele de corno, de vagabundo. Nada aconteceu pela manhã. Será que ele saiu de casa para matar? Por que o fato aconteceu? Essa é a resposta do julgamento. Ana Maria, na hora do almoço, o que ela diz? Ela passou por ali para levar a marmita para o Vanderlei, para ele almoçar. Na hora do almoço, o que ele fala para o filho Miguel? Miguel, se o papai morrer, cuida da mamãe. Perguntei a dona Ana Maria, Dona Maria, ele sempre falava isso para o seu filho? E ela, na simplicidade, naquela honestidade, ela falou, não, foi a primeira vez. As coisas começam a fazer sentido. Aí sim, nessa ordem cronológica, a Ana Maria passa, José Carlos continua plantando, nada acontece. Estamos às 13 horas do dia 30 de setembro. Lembram o que ela falou? Que o caminhão ficou aqui carregado e eles retornam para essa outra área para fazer a colheita dos 7,5 alqueires, porque não dava para passar por aqui com a colheitadeira. O que aconteceu? Nada. Passou normalmente. Nenhum disparo aconteceu. Sabem por quê? Porque ele não desceu ali para xingar, para afrontar, para avançar. Ele passou quieto, tranquilo. Nada aconteceu. Mas o Vanderlei, ele retorna para buscar o caminhão, lembram? Pela mesma estrada. E quando ele está voltando para passar o caminhão, também nada acontece. Porque ele vai buscar o caminhão. Retorna, pega o caminhão e volta pela estrada. Ora, mas se a estrada estava tão ruim, se estava tendo a passagem impedida, por que ele não reclamou antes? Porque o motivo nunca foi esse. Os vizinhos já nos contaram. O motivo não é esse, a estrada sempre foi desse jeito. Mas ele retorna. E nós temos um motivo agora. O porquê o fato aconteceu. Porque é impossível um sujeito que, na hipótese acusatória, que saiu de casa para matar, sair com a arma filmada e com o seu rosto escancarado nas câmeras da sua residência. É impossível um sujeito que saiu para matar, para emboscar, para surpreender, passar o outro 4 vezes na frente e ele não fazer nada. Um lugar sem iluminação, um lugar com várias áreas de bosque, um lugar com matas nativas. Se ele quisesse surpreender, ele ficava de tocaia, se escondia atrás da árvore, a hora que ele estava passando ele enchia o carro de tiro. O objetivo nunca foi esse. Por que o fato aconteceu? Nós vamos aos depoimentos. Existe uma cronologia bem documentada dentro do processo. Não existiu qualquer tipo de motivo para o Vanderlei ter parado aquele caminhão. E sabem por que não existiu? Porque aquele caminhão sai andando de lá. Não precisou de guincho para tirar ele de lá. Não precisou de um mecânico para consertar o rodado. Ligaram a chave e ele continuou. Por que ele não foi embora? Por que ele foi bater boca? Quem cruzou o caminho de quem?
Quem foi até a propriedade de quem? Ali não era a propriedade dele. Ali era o local que o José Carlos estava plantando. Não foi o José Carlos que foi armado dentro da casa do Vanderlei e ficou esperando ele na sacada da casa, esperando ele sair para surpreender. Ele estava na terra dele. Ele estava fazendo o trabalho dele. Mas se não existiu motivo, porque o caminhão saiu andando e as testemunhas contam? Tá certo. O caminhão, ele estava no local ou não estava? Já tinha passado? O caminhão passou, ele passou, esse caminhão passou, estava no plano, já tinha passado pela base lá, aquele modo que fala, né, como estão falando, já tinha passado. Se o caminhão já tinha passado, se o caminhão já estava no plano, se o filho dele ligou a chave e o caminhão saiu normalmente, por que ele desceu? Desceu para provocar, não foi por causa do caminhão. E o caminhão saiu rodando? Saiu normal, arrancou normal e foi embora. Então... E eis a pergunta do julgamento. Por que o fato ocorreu? Por causa de patrimônio. Foi por causa de briga de terra. Isso é aviltar a inteligência de vossas excelências. Isso é querer sim tapar o sol com a peneira. Porque nenhum depoimento foi mostrado. Não pegam na prova do processo. Não interessa. Desistiram das testemunhas. Desistiram das pessoas que estavam lá, que iam falar, vossas excelências. Teve discussão. Ele provocou. Opa, esse aqui, silêncio. Não podemos ouvir. Mas elas contaram já para nós. Eles não mostraram, mas eu vou mostrar. Por que o fato aconteceu, doutor Renan? Quem discutiu com quem? O Luiz, que eles não quiseram ouvir, e que o doutor promotor só mostrou a parte que convinha. Olha o que ele contou para nós. O Vanderlei parou o caminhão e ele começou a xingar o José Carlos. Daí o meu tio estava plantando, o trator estava na plantadeira, e ele parou em cima desse vazão, desse quebra-molas numa estrada, desceu do caminhão e começou a xingar meu tio, José Carlos. Outro meu tio xingando meu tio, né? Discutindo por causa desse vazão de terra que ele tinha feito. Daí... Percebam o que ele falou, ele estava plantando, ele estava trabalhando. Ele desceu do trator e discutiu por causa daquele vazão que ele já tinha passado 4 vezes naquele dia. E por que ele parou? Parou porque teve o azar de ter ali próximo da estrada o José Carlos plantando. Naquela ida e vinda do terreno, colheu deles se encontrarem próximos. E o sujeito, ao invés de seguir o rumo, seguir viagem, fazer o que ele já tinha feito nas 4 vezes, quis dar uma de machão, quis bater boca, quis resolver. E acontece o que aconteceu. Olha os xingamentos que a dona Ana disse que não aconteceram, que o policial disse que aconteceu. O Vanderlei começou a xingar ele, meu tio, assim, você não tem caminhão não, né, um vagabundo para fazer isso. Daí começou a xingar, filha da puta, vai tá no caminhão, não sei o quê. E daí começaram palavrões, filha da puta, vagabundo, você é um corno. Ele começou a xingar, ele desembarcou do caminhão. Olha o militar agora que eles desistiram porque ia contrário ao que eles sustentaram. Olha lá, ó. Ela disse que o marido dela, a vítima, né, no caso, estava passando por essa estradinha ali com o caminhão carregado, de um bico que eles haviam acabado de colher, e no momento que ele passou por esse muro de terra, ele estacionou o caminhão e desceu no caminhão para falar com o José Carlos Jarucheski, que é cunhado dele, né? E perguntando por que ele havia feito aquele muro de terra ali para atrapalhar eles passarem ali. Em virtude disso, eles trocaram algumas palavras ali, alguns desafetos.
desceu não para olhar o caminhão, desceu para tirar a satisfação. Ele ouviu da boca da Ana, o PM, que chegou ali no local, naquele dia, naquele horário, e que conversou com as pessoas. E eu costumo dizer que esses policiais que atendem a ocorrência, que são os primeiros juízes da causa, porque eles vão ali perguntar o que aconteceu, quanto que a senhora viu, quanto que o senhor assistiu. Quando eles são perguntados, eles têm fé pública, eles vestem a farda, eles fazem boletim de ocorrência, porque se falsearem, se ocultarem o boletim, respondem por falsidade ideológica, e por isso a fé pública. Mas daí, como ele tem fé pública, excelência, como ele ia chegar aqui no plenário, na frente de vossas excelências e falar, teve discussão? Desiste. Esse, vossas excelências, não podem ter acesso. Esse depoimento, eles também não mostram. Por quê? Como que tem surpresa se eu desembarco e vou discutir com alguém que eu sei que anda armado, que eu sei que tenho discussão? Surpresa. O Wilson diz o quê? Discussão. Aí o comentário que tinha que discutir. E em uma coisa eu concordei com o Dr. Brandão. Ele disse uma frase a vossas excelências. E é essa frase aqui. É lógico, é crível, eu acredito que o Vanderlei esbravejou. Isso saiu da boca do advogado. E eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Esbravejou, xingou, investiu. E esse é o motivo do porquê o fato ocorreu. Mas essa discussão estava acontecendo mesmo com o José Carlos com a arma na mão? Sim, excelências. Pasmem vossas excelências. Essa é a imagem que nós demonstramos. E por que essa imagem foi construída, doutor Renan? Porque o Luiz, que eles não quiseram ouvir também, falou. Eles continuaram discutindo, mesmo o Vanderlei olhando a arma de fogo. Mesmo o Vanderlei olhando a arma de fogo na mão, continuou xingando, continuou enfrentando. Ora, se coloquem na pele do José Carlos, uma comunidade pequena, onde todos se conheciam, onde todos comentavam o que ocorria, onde a voz das ruas era, ele vai te pegar, ele está comprando arma, ele está comprando munição. Eu pego a minha 12 e falo, não vem, cara, não vem. E ele continua investindo, continua xingando. O que passa na cabeça? Esse homem vai me atirar, esse homem vai me matar. E daí o quê? Tem que esperar para morrer? E é isso que diz o nosso código. Aquele que age em legítima defesa, aquele que age por inexigibilidade de conduta diversa. O que é esse palavrório todo, doutor? É naquelas circunstâncias, naquelas condições que esse homem vivia, ouvindo os comentários que Vanderlei espalhava pela cidade e vendo aquela situação, armado com a 12 e continuando as provocações, continuando os xingamentos, continuando os enfrentamentos. O que ele ia imaginar? Era exigível dele outra conduta? É por isso que vossas excelências recebem um quesito ao final da votação. O jurado absolve o acusado e é um quesito genérico. Vossas excelências já ouviram? Quesito genérico. E por que é genérico? Porque existem vários tipos para se absolver. Um deles é a legítima defesa, que ela pode ser atual ou iminente. O que é atual, doutor Renan? Eu posso ver o sujeito dar um tiro e eu revidar aquele disparo. É atual, ela está acontecendo. O que é a iminência? Ela está na iminência de acontecer.
eu acho que ele está armado, eu vou atirar primeiro. Diz a lei, atual ou iminente. Há direito seu ou de outrem. O que é isso, doutor Renan? O ameaçado pode ser você ou a sua esposa, por exemplo. E aqui no caso, excelência, nós não temos só a legítima defesa. Nós temos também a inexigibilidade de conduta diversa. Por quê, doutor Renan? Porque já disse, ouvindo o que ele ouvia, vendo os comentários que circulavam, vendo o sujeito se armando e mais, vendo o sujeito continuar a investir, mesmo com o outro armado, ele não poderia imaginar qualquer outro tipo de situação. E olhe, não sou eu que estou inventando. Tudo que eu digo tem fundamento na prova dos autos. A testemunha que eles não quiseram ouvir. Agora vossas excelências conseguem entender por que descarta as pessoas que estavam ali no local. Olhem por quê. Continuava discutindo, mesmo José Carlos tendo uma espingarda em punho. Isso. Mesmo José Carlos tendo uma espingarda em punho, eles continuavam batendo boca. Sim. E daí o que ele ia esperar? Receber um disparo do sujeito que andava armado, que comprovadamente tinha arma? E aí entra... Queria domar esse polaco? Que queria domar o polaco, que falava na farmácia, na barbearia. Eu vou te pegar. Esse ano é eu ou ele. Ele ia ficar esperando. E é por isso que vossas excelências, com tranquilidade, quando receberem os quesitos e a cédula, o jurado absolve o acusado, com apego na prova dos autos, vendo os depoimentos, ouvindo as testemunhas, com tranquilidade, votem sim, eu absolvo, doutor Renan. Não existia outra saída diante daquelas circunstâncias, daqueles modos e daqueles meios. Quem cruzou o caminho de quem? E a votação encerra. Ele já pagou. Ele ficou 1 ano e 9 meses encarcerado, tendo a sua esposa visitado toda semana naquele cárcere imundo, numa cadeia superlotada. Isso ninguém mais devolve para ele. É inadmissível que um homem com 52 anos de idade, sem nenhum antecedente criminal, saia de casa e se torne um acelerado, um assassino. A não ser que alguém o provoque, alguém invista contra essa pessoa. Mas ele investiu mesmo, doutor Renan? Sim. O mesmo policial que eles descartaram, que eles não quiseram ouvir, ele foi lá, ele viu o corpo. E foi perguntado para ele. Vossa Excelência fez uma pergunta ótima. O caminhão estava ligado? Por quê? Ora, se ele estava olhando o caminhão, ele estava próximo ao caminhão. O policial que foi lá, que viu, que fotografou, ele disse: negativo, ele não estava próximo ao caminhão. E por que não estava próximo ao caminhão, doutor? Porque ele estava investindo, avançando, ameaçando, xingando, e não parou, mesmo vendo ele com uma 12 na mão. E daí nós vamos para as fotografias lá do laudo. Cadê o caminhão? Cadê o murundum? Cadê o muro de 1 metro de altura? Ah, doutor Renan, mas será que não tem mais foto? Tem! Tem foto de dia da imprensa. Cadê a montanha que não passava carro? Não tem também. Cadê o caminhão? Sabe por que não tem caminhão? Porque se fossem com essa velocidade que a acusação quer fazer implantar, eu li a denúncia para Vossas Excelências. Vossas Excelências responderão se ele foi surpreendido porque ele estava desembarcando e já começou a receber disparo. Percebam que na surpresa que Vossas Excelências vão receber do quesito que eles sustentam, não tem discussão ali. Diz o quê? Ele estacionou o caminhão e foi recebido a disparos de arma de fogo de forma surpreendente. Por que cortaram a discussão? Por que desistiram das testemunhas que ouviram a discussão? Isso aqui não é um jogo de perde e ganha. Ninguém é vencedor. Nós temos várias famílias, ou melhor, a mesma família, desgraçada, polarizada.
E a justiça é isso. A justiça é, mesmo de dentro de casa, mesmo tendo parentes de um lado e de outro, e dizer, eu julguei como eu gostaria que fosse julgado. Fiquei emocionado com vossa honestidade no início da sessão. Isso é muito raro acontecer nos dias de hoje. Eu faço de 4 a 5 júris por mês. E eu jamais assisti a honestidade que essa comunidade no dia de hoje demonstrou. Porque a justiça é uma folha em branco. É ouvir os dois lados. É entender como os fatos aconteceram. É se colocar no lugar do acusado. É vestir as botas que esse homem usava naquele dia, naquela roça, naquela plantação, para entender como os fatos aconteceram. Porque os fatos não se deram desse jeito. A Ana Maria foi ouvida no dia seguinte, 1/10 aqui, ó. Dia seguinte. Olhem o que ela disse que viu e ouviu. Eu não escutei tiro. O Miguel fez pá, pá. Eu não escutei tiro. E o Miguel também não escutou. Ele só falou que fez pá, pá. 2. Por que vem dizer que é 3? São 2, são 3. Isso não é justiça, senhores e senhoras do júri. Mas ela é ouvida de novo. Por isso que a gente tem no direito contraditório. Nós temos que chacoalhar. Nós temos que ver se aquele depoimento é verdadeiro. E olhem o que ela diz depois. Agora ela já escutou os tiros. Ouviu, mas não viu. Só ouviu. E foi tá, 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 tá. 6. Contem comigo. Eu escutei, foi tá, 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 tá. E o Miguel também escutou. Ué, sabe quanto tempo depois foi esse depoimento? 2 meses depois. Antes, não ouviu nada. Agora, 2 meses depois, ela já escutou, mas não foi só mais o tá, tá. Foi tá, 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 tá. 6. Por que isso? O Miguel, depois, quando a psicóloga fala com ele, ele diz, a gente estava dentro do carro. A gente estava lá dentro da estrada. Por que ela veio dizer em plenário que ela desembarcou? E é isso que nós temos que sentir. Sentir as versões. Sentir os depoimentos. Porque nós temos no processo penal depoimentos viciados. E é natural. A Ana Maria não é a pior das mulheres, pelo amor de Deus, pelo contrário. Mas ela tem um interesse. Assim como parentes do acusado também têm um interesse. Mas policiais militares que usam a cara da FAC, que ganham mal, que vão lá no local, que saem das suas casas para nos atender, eles não têm interesse. Eles ouviram da boca dela. Teve discussão, esse corpo não estava do lado do caminhão. E por essa razão, descarta. No plenário, ela viu e ouviu tudo, lembra? E não foi só 2, agora foram 3. Por que foram 3? Porque tem que amoldar na versão deles. Eles sustentam que foram 3. Então o Tatá, no primeiro eram 2. Ela não ouviu, só ouviu do Miguel. Agora ela já viu 3. E que um foi assim, de misericórdia. Senhores e senhoras, se tivesse um tiro assim de cima para baixo, nós temos ali lesões que entraram e saíram. Transfixantes, que a gente chama. Se entrou e saiu, ia ter o quê? Correspondência no solo. Ia ter um buraco no chão, se o disparo fosse assim. Tem buraco no chão? Não tem. Por quê? Porque o tiro não foi dado dessa forma. Foi 1, 2, oblíquo. Tanto é que nós temos uma lesão aqui, que nós já vimos, que entra aqui. Assim, ó. Não assim, do jeito que ela fala que viu, só hoje no plenário. O que mais que ela diz? Que o Vanderlei estava olhando o caminhão quando começaram os disparos e que foi tudo muito rápido. Mas se ele estava olhando o caminhão, por que o corpo dele estava até 10 metros de distância? Estava a 10 metros porque ele estava investindo contra José Carlos. Essa é a prova dos autos, que eles querem esconder. Olha ali, ó, as 2 fotos nos mostram. Cadê o caminhão? Ó, a farda do policial, que eles não quiseram ouvir.
Tá ali, ó. E agora eu convido Vossas Excelências, nesses minutos finais, a analisar o que é a surpresa, ou quando se descarta a surpresa. Porque, como disse, eu não posso chamar Vossa Excelência de vagabundo, eu não posso apontar uma arma de fogo para Vossa Excelência e Vossa Excelência revidar e dizer, olha, fui surpreendido. Não, eu te provoquei, eu te ameacei, eu invadi o teu espaço. É diferente do caso da segunda-feira, para quem esteve aqui. Totalmente diferente. Lá tinha a mesma qualificadora. Lembram? O sujeito escondeu uma faca, o sujeito invadiu uma sala, o sujeito dissimulou e esfaqueou aquela pessoa que nunca esperava aquele golpe. Aqui não. Isso é surpresa. Para quem estava segunda-feira aqui, isso é surpresa. E Vossas Excelências acertaram. Vossas Excelências condenaram. E não é justo, lembram da balança? Colocar tudo do mesmo lado. Eu não posso julgar o caso de segunda-feira, a surpresa de segunda-feira, com a mesma surpresa do Vanderlei, com a mesma surpresa do José Carlos. E é por isso que a justiça é do povo. É por isso que Vossas Excelências são da comunidade, justamente para entender os costumes locais, se colocar no local daquele que está sendo julgado. Esse fato aconteceu porque ele foi injustamente provocado e reagiu. É isso. Sobre a arma de fogo, Vossas Excelências receberão um outro quesito, perguntando se o jurado absolve o acusado. Era exigível naquela área, naquele ano, diante da distância do centro da cidade, o sujeito não possuía uma arma de fogo? Todos possuíam, era o costume da localidade. Se Vossas Excelências entenderem que sim, ele tinha o direito de se proteger, sim, não era exigível dele ficar esperando 40 minutos uma ameaça, porque a polícia não consegue ser onipresente. Vossas Excelências, com base na lei, na inexigibilidade de conduta diversa, Vossas Excelências absolvam José Carlos. Isso aqui é mais do que uma defesa. Isso aqui é tudo que eu acredito. Esse homem tem o direito de se defender. Esse homem tem o direito de ficar vivo.